Muito bem, pessoal. Hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar uma coisa assim que acontece quase que diretamente dentro da nossa profissão, ou das nossas montagens, ou do nosso trabalho. Por quê? A gente trabalha num sistema exaustivo, às vezes, de montagens, uma atrás da outra, monta uma, depois outra, um dia uma coisa, outro dia outra. E às vezes, como eu sempre digo que a gente tem que economizar tempo no nosso trabalho, muitos holofotes eles ficam quase que permanentes, porque eles fazem as luzes gerais, as laterais, os contras, são lâmpadas que praticamente a gente só troca gelatinas e elas vão continuando funcionando naquele mesmo lugar. Isso é tudo para a gente economizar tempo durante os nossos trabalhos. Acontece que nessas troca de gelatina, nessa coisa, sobe vara, desce vara para você trocar um pino ali ou alguma coisa, um foco, os cabos acabam saindo do lugar, acabam saindo do local onde deveriam ficar e escorregam e caem em cima de um holofote. Olha o que aconteceu aqui. Essa peça aqui, o PC, ele tem uma lâmpada aqui dentro de 1000 watts. Em segundos, assim que a gente acende ele fica o tempo todo aceso. Isso aqui já está pegando fogo. Então, se um cabo de plástico, ou aqui no caso os pinos, né, tanto dele quanto da extensão aqui, ficar colado, grudado em cima dele, com certeza em poucos minutos vai acontecer o que aconteceu. Ele vai derreter e vai entrar em curto e simplesmente apagar, porque a lâmpada vai queimar ou ele vai derrubar o canal do rack lá. Quando ele entrar em curto, o canal vai cair, então não vai ter jeito, essa lâmpada vai parar. E uma das coisas mais ruins que acontece durante um espetáculo é exatamente isso. É quando você está ali operando uma iluminação, ou então você termina de montar uma iluminação e deixa na mão de um outro técnico que vai operar, de um operador apenas de um espetáculo. Ele chega para operar e no meio da apresentação, no meio do espetáculo, aquela lâmpada que às vezes ela é crucial em certas cenas, ela para. Ela para por conta disso. E o que significa isso? É um acidente? Não, não é um acidente. Acidente é quando alguma coisa acontece que você não espera de jeito nenhum. E aqui, como ela ficou aqui em cima desse holofote, talvez não sei quanto tempo, ela simplesmente derreteu. Então isso não é acidente, isso é falta de atenção. E eu posso dizer que nesse caso aqui foi falta de atenção minha, porque essa vara de luz, ela já faz um bom tempo que a gente não mexe nela. E com certeza nesse tempo essa extensão caiu aí, grudou aí, e essa é uma luz que a gente está usando direto, ela simplesmente derreteu e grudou na carcaça. Então começou a sair faísca para todo lado. Eu desliguei para ver o que estava acontecendo, abaixei a vara e vi que era isso. Então resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que a gente tem que prestar muita atenção na nossa função. Nós temos que fazer essas checagens de cabeamento nas varas de luz o tempo todo, porque está sujeito a acontecer isso e a gente causar um prejuízo danado no espetáculo que está sendo apresentado. Muito bem, esse foi mais um vídeo do Iluminando Cenas e Palcos. Eu sou Luiz Carlo Catelli, iluminotécnico, técnico de teatro ou técnico em iluminação de artes cênicas, seja lá qual for a denominação, não interessa. O que interessa é que essa é a nossa profissão. Vejo vocês em outros vídeos no nosso canal do YouTube. Nos sigam para lá, aperte no canalzinho aí, saiba mais, que você vai parar no nosso canal no YouTube e lá tem dezenas e dezenas de vídeos relacionados à iluminação de artes cênicas. Preste atenção, iluminação de artes cênicas. Ok, gente? Seja um iluminador e ilumine a vida de muita gente. Faça alguém feliz com a luz. Eu estou sentado aqui, gente, porque essa história chega até a ser engraçada. Quer dizer, engraçada agora, eu contando aqui para vocês, eu
relatando como aquilo aconteceu, mas durante o momento, quando aquilo aconteceu, foi quase que uma tragédia naquele palco. Não foi nesse, tá, gente? Foi em outro palco, num outro local que eu estava trabalhando, um palco bem maior, teatro grande. Acontece que é o seguinte: essas nossas cortinas aqui, elas são ignifugadas. Aliás, existe uma lei em que todas as cortinas de teatro que estão aí à mercê de fios elétricos e iluminação têm que serem ignifugadas, exatamente para não pegar fogo. Essa é uma determinação, é uma lei que é feita ali, uma lei federal, e quem fiscaliza isso são os bombeiros. Então, normalmente, as pernas de um teatro, a cortina de gala ali, a rotunda, as bambolinas, todas elas são ignifugadas, ou seja, não pegam fogo. O máximo que pode acontecer é fazer um furo assim, alguma coisa, se tiver muito incidência de calor ali, alguma coisa, mas pegar fogo ela não pega. Acontece que nesse espetáculo do qual nós estamos falando agora, era um espetáculo de dança de um povo que veio de fora, e o diretor do espetáculo pediu que a gente tirasse todas as cortinas, todas as pernas do teatro, na verdade, inclusive a rotunda, que eles iam pendurar um cenário deles no local. O cenário deles, na verdade, eram pernas também de tecidos, só que esses tecidos não eram ignifugados, eram tecidos comuns. E a gente não sabia disso, e ninguém sabia. Bom, ninguém tinha que saber, né? Eles também não falaram. E aí, quando a gente monta as torres de iluminação, elas são montadas nessa posição que você está vendo aqui, atrás da cortina, bem escondidinha aqui, para que a plateia ela não veja e para que a luz ela fique correta aqui, de acordo com o que ela é afinada, de acordo com o que o espetáculo exige. Então, e normalmente nessas torres são colocadas essas lâmpadas pares. E essas lâmpadas pares, gente, elas projetam calor aqui muito forte. Tanto é que se eu acender uma lâmpada dessa aqui em 100% num full ali na mesa e colocar um pedaço de papel aqui, em segundos esse papel pega fogo. Então é uma coisa assim absurdamente quente. Tanto é que essa luz chama luz quente, né? Bom, aí o que aconteceu? Durante o espetáculo, o bailarino vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não sei, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Só sabemos que essa cortina veio parar aqui durante o espetáculo e ficou desse jeito. E aí, quem está lá na mesa de iluminação, no caso era o iluminador deles, o técnico deles, operando essa iluminação, não consegue perceber se uma lâmpada apenas não está acendendo, porque são várias torres colocadas dos dois lados, várias lâmpadas, e aí então, faltando uma, ele não consegue saber se isso está acontecendo. Então o espetáculo continuou, tá? Normal, estou falando. E os bailarinos não perceberam que tinha um tecido deles em cima de um holofote. De repente, a gente está lá na cabine, só escuta uma gritaeira danada aqui no palco, uma correria, o espetáculo parou na hora, virou aquela correria toda, e o povo gritando: é fogo, está pegando fogo, está pegando fogo. A plateia começou a ficar desesperada, tinha umas 400 pessoas na plateia, só via gente saindo pelas portas de emergência, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu já desci correndo junto com um rapaz que era responsável da parte de bombeiro, né, da parte que cuida dessa parte. Descemos correndo para o palco, nós chegamos no palco, era uma cortina, a cortina que estava pegando fogo. Simplesmente era a cortina deles que estava levantando uma labareda aqui assim, ela tinha bastante componente químico ali que pegava fogo fácil. Então ela estava pegando fogo, simplesmente apagamos rapidinho, acabou o problema. Pedimos para o povo voltar, o espetáculo começou daquela parte para frente e foi até o final. Então, qual que é a lição que fica nesse episódio? A lição que fica nesse episódio é o seguinte: é claro que a gente não é responsável por aquilo, não foi responsável por aquilo que aconteceu, porque foram os bailarinos que jogaram a cortina aqui em cima tal, e a cortina era uma cortina que pegava fogo, um tecido que pegava fogo, e daí? E a gente não consegue resolver isso. Então, existe um probleminha assim, existe uma prática que a gente pode resolver. Antes de começar um espetáculo desse, a gente sabe que pode acontecer isso, já sabendo que isso pode acontecer, a gente tem que pegar essas cortinas, botar um contrapeso ali no chão, no pé dela, ou então travar na torre, para que esses tecidos não saiam dos lugares
e não venha aqui sobre os holofotes, principalmente se for lâmpada par. Se for lâmpada de LED, tudo bem, não tem problema nenhum, não esquenta, não vai acontecer nada. Mas se for lâmpada par lâmpada quente, par quente, né? Aí não tem jeito, vai queimar mesmo. Então fica esse conselho, gente. Vamos dar uma olhada sempre nos nossos equipamentos, como estão os tecidos, se eles não estão sobrepondo alguma coisa, se eles não estão muito soltos, porque senão um acidente como esse é fogo. Parece piada, viu, gente? Mas não é piada não. Isso aconteceu. De novo, mais um perrengue que aconteceu comigo durante o meu tempo que eu trabalho aí como iluminotécnico, como iluminador de artes cênicas, como técnico de teatro. Não sei se vocês já me conhecem, meu nome é Luiz Carlos Locatelli e a minha profissão é essa. Eu trabalho com essas coisas aqui, o tempo todo. Então, eu vou contar para vocês aqui mais um perrengue que eu passei durante um espetáculo num teatro grande em que eu estava trabalhando naquela noite. O espetáculo era um espetáculo de dança, de teatro contemporâneo, de dança contemporânea, aliás. E eles tinham, durante o espetáculo, o costume de soltar. Nesse espetáculo eram folhas de árvore seca, sabe? Essas folhas secas de árvore que são danadas para pegar fogo. Acontece que a diretora do espetáculo, a coordenadora do espetáculo, não avisou a gente que eles iam fazer isso, que eles iam jogar essas folhas nesse espetáculo. Porque se eles avisassem, a gente teria tomado uma outra providência, teria resolvido o problema de uma outra forma. Mas não avisaram. E como o teatro ele tem uma passarela a 9 metros de altura, bem aqui na entrada da caixa cênica, na parte de dentro aqui do palco, depois aqui do proscênio, as pessoas então sobem lá nessa passarela e de lá eles jogam essas folhas. E tem gente que joga papel, joga tudo quanto é tipo de coisa. E nesse espetáculo eles vão jogar folhas secas. Tem uma vara de luz parecida com essa daqui, que fica mais próximo ainda do que essa daqui, ali da cortina. E a passarela lá em cima fica praticamente aqui em cima da vara. Ou seja, quando as pessoas jogam os papéis ou as coisas lá de cima, cai exatamente em cima da vara. Acontece que tinham vários holofotes nessa vara. Por ser um espetáculo de dança, um teatro grande, então a gente tinha que ter luz em todas as varas para poder cobrir o palco todo. E vários são elipsos como esse. Como vocês estão vendo aqui, o elipsoidal, ele tem uma abertura aqui, onde a gente coloca a íris, onde a gente coloca aqui o gobo, onde a gente coloca as facas de recorte. Então essa abertura é normal, principalmente nesse modelo aqui de holofote. Só que aqui dentro, como em outros holofotes, existe uma lâmpada de 1000 watts. E a projeção dele daqui para cá, a lâmpada ela está mais ou menos aqui, é muito quente a projeção, então é muito calor. Então isso aqui ficando aceso muito tempo, isso aqui está pegando fogo, principalmente quando tem a íris ali, que a íris ela é um aço, e esse aço quase que avermelha durante um espetáculo se ele fica muito tempo aceso. E aí durante o espetáculo, o pessoal me sobe lá em cima e começa a jogar essas folhas. E caíram aqui dentro desses holofotes, porque na verdade eles não estavam a pino, eles estavam nessa posição assim, fazendo uma luz cruzada. Então o que acontecia? A folha vinha e caía direto lá dentro. E esses holofotes começaram a pegar fogo. Mas aí é fogo mesmo, gente. É labareda, faísca, fumaça para todo lado. E foi aquele desespero dentro do teatro, novamente, como aquela outra história que eu já contei. Era aquela correria danada, porque está pegando fogo nos holofotes, porque está pegando fogo na fiação, e corre gente para lá e corre gente para cá. E isso era o final do espetáculo. Era na hora da coda, na hora do agradecimento deles à plateia. E aí virou aquele alvoroço, antes de terminar o espetáculo, o povo já saiu correndo também. E vamos nós então descobrir o que tinha acontecido. A gente não teve nem como descer da cabine, porque o teatro estava abarrotado de gente. O teatro cabia 750 pessoas e tinha 750 pessoas lá dentro.
Isso na parte de baixo, fora os 100 e poucos que cabiam na parte de cima. Então, a gente ficou preso lá na cabine, não teve como chegar aqui no palco. Bom, terminou o espetáculo, o pessoal foi embora, vamos ver o que tinha acontecido. Não tinha como chegar. Quando nós chegamos, já tinha acabado a labareda, porque a gente já tinha apagado os holofotes. Nisso, queimou as folhas que estavam lá dentro e tinham parado tudo. Descemos a vara, fomos ver, tinha 4 elipsos desse daqui, cheio de folha dentro, com as folhas queimadas. É isso aí. Esse é um perrengue que a gente não deve passar. Não deve passar porque é perigoso. Perigoso para todo mundo. Porque se esse fogo sobe de uma vez, ele pode pegar na fiação mesmo e pode acabar derretendo toda uma rede de iluminação, toda uma rede de luz e danificar tudo. Inclusive pode acontecer algum acidente muito sério ali dentro do espetáculo. Outra coisa, isso poderia, se o diretor do espetáculo avisasse, gente, no final nós vamos soltar aí uns papéis ou alguma coisa lá de cima, o que a gente faria? Essas iluminárias que estavam mais no meio, a gente teria afinado de uma forma diferente, a gente traria ela mais para a beirada, para lá, 2 para lá e 2 para cá, e avisava a pessoa que fosse soltar os papéis que tinha um local exato que onde eles podiam soltar aqueles papéis, que não podia ser em qualquer lugar, porque aí embaixo ia estar ali, ou teria ali vários holofotes e que poderiam pegar fogo. Então tá, gente, presta atenção nisso. Vamos sempre dialogar com os nossos diretores, com os nossos atores, com os quais estamos trabalhando aqui no palco. Vamos conversar, vamos saber o que vai acontecer nesse espetáculo de verdade. Conversa nunca é demais. O conhecimento, saber o que vai acontecer nunca é demais. Porque já passei por vários perrengues, não só esse, como outros que eu vou contar para vocês, exatamente por falta de diálogo, às vezes, de um diretor ou de um... Na correria também eles acabam esquecendo, e então acaba que a gente teria que até que perguntar se vai acontecer isso. Mas quem ia saber, né? Que eles iam jogar papel. Não tinha como saber. Então, gente, vamos nos precaver, vamos prestar muita atenção, porque um caso como esse é fogo. Por um acaso, alguém que já trabalha com iluminação de artes cênicas já se deparou com um problema de uma lâmpada explodir em cima de um ator durante um espetáculo? Pois bem, esse foi mais um perrengue dos quais eu já passei durante a minha vida aí de 30 e poucos anos de iluminador de artes cênicas. Vou falar uma coisa para vocês, é complicado. Só me apresentando, se alguém ainda não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Locatelli, sou iluminotécnico, sou técnico de teatro, sou técnico em iluminação de artes cênicas e às vezes iluminador também, a gente é obrigado. E trabalho com isso há 30 e tantos anos já. Então, eu tenho assim várias experiências, várias passagens com perrengues que a gente já passou a respeito de alguns acidentes, de algumas coisas que acontecem, que aconteceram e que acontecem durante o espetáculo. E um deles foi de uma lâmpada dessa daqui, de uma lâmpada par, explodir em cima de um bailarino durante um espetáculo. Gente, olha, é uma coisa complicada. Era um espetáculo de dança contemporânea. Os bailarinos estavam todos descalços, não tinha ninguém com sapatilha, nada, todos estavam descalços. E no chão havia um linóleo, aquele linóleo profissional, um linóleo de marca mundial. E esse linóleo, ele é mais resistente ao calor, porque se fosse um linóleo ruim, ele já ia pegar fogo, porque a lente nesse momento está muito quente, a lente da lâmpada, né? Ali a parte de vidro da lâmpada. E isso aconteceu. E o que aconteceu durante o espetáculo? Ainda esse espetáculo não teve uma parada, não teve assim. Os bailarinos já muito que rapidamente eles entenderam, e por ser um espetáculo contemporâneo, alguém lá dos bailarinos entrou com uma vassoura, foram varrendo durante o espetáculo, a coisa foi acontecendo, eles criaram uma cena nova ali,
Inclusive a diretora do espetáculo chegou até a chorar lá na cabine por causa dessa situação, ou seja, por como que os meninos resolveram a coisa assim tão rápido. E acho isso até me emociona, porque faz parte da profissão da gente. E aí vem o recado que eu quero dar a respeito disso. Por que que isso acontece? Gente, acontece por dois motivos somente. Um é a falta de uma redinha que tem que ficar aqui nesse tipo de holofote, para que, se caso uma lâmpada dessa vier a quebrar, vier a explodir durante o espetáculo, ela não caia, os vidros não caiam no chão. Segundo motivo é usar lâmpada ruim, lâmpada que não tem qualidade, lâmpada que não tem procedência. E esta lâmpada com a qual a gente estava trabalhando nessa época, essas lâmpadas que vêm através de licitações, e o povo empurra qualquer porcaria para a gente usar, e não tem como fazer outra coisa, a gente acaba usando, e a gente não tem noção quanto de tempo e qual o tempo que essa lâmpada aguenta acesa assim ininterruptamente. E foi isso que aconteceu. Ela era uma lâmpada de luz geral, aconteceu que ela explodiu e a gente não sabia o que fazer. E acontece que não só foi essa lâmpada que explodiu nesse espetáculo, tiveram outras que explodiram nas torres, mas a lâmpada de torre não tem problema, porque a lâmpada de torre ela está deitada aqui, né, nessa posição aqui, ó. Então se ela explode, ela só apaga e os vidros ficam ali dentro. Agora esse que está aqui no chão aqui, nessa posição, tombado, para fazer a luz lateral aqui de geral de corredor, ou geral de pino aqui, sei lá qual o efeito ela está fazendo, simplesmente vai cair aqui em cima de quem está dançando ali embaixo. O espetáculo transcorreu tranquilamente, porém, se eles não tivessem visto isso acontecer, poderia ter acontecido um acidente muito grande, que era os bailarinos se cortarem todos naquele punhado de caco de vidro que ficou ali no chão. E fora disso, além disso, eram cacos de vidro quente, pegando fogo. Então, gente, vamos tomar cuidado com o tipo de equipamento que a gente usa. Vamos verificar se existe a redinha. Inclusive essa aqui está sem a redinha, porque na verdade esse modelo aqui, ele veio sem a redinha, e nós precisamos até providenciar isso. Mas esse é um modelo antigo que não tem as redinhas. Os novos hoje, todos eles já têm essa redinha, é uma rede de ferro que tem dentro, exatamente para segurar a lâmpada se caso ela vier a quebrar. Tá ok? Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos tentar não usar lâmpadas ruins, equipamentos ruins, para a gente não passar esse tipo de perrengue, ok? Porque se isso acontecer, não é fogo, é explosão na certa, explosão de lâmpada, ok? Não água, não nada, só ar. Então é o seguinte, mais um perrengue pelos quais eu passei aí durante um espetáculo de artes cênicas. Nesse caso também foi com um espetáculo de dança. Posso até falar que o espetáculo se chamava Troveja pra Nós Chorar. Um espetáculo lindíssimo, um espetáculo perfeito. E o clímax desse espetáculo é o final, quando chove no sertão. É quando cai água sobre aquela terra árida, sobre aquela terra seca, em que aquele povo vivia naquele Nordeste, era no Nordeste brasileiro. Então o espetáculo falava disso, falava dessa seca, desse problema da fome, desse problema da sede, e o homem em busca de alguma coisa para se alimentar, para tomar a sua água, e as suas rezas, suas crenças, para poder fazer chover. E aí no final do espetáculo, então, chovia somente em cima de um dos bailarinos, porque era uma coisa simbólica. Então o que fazia chover? Existia lá em cima, na vara de luz, uma caixinha, um motorzinho elétrico com uma espécie de um baldezinho desse com água, e ele tinha um eixo aqui assim,
né? O eixo ficava aqui assim, desse equipamento, e aí ela era pendurado lá, e aí quando ligava a mesa lá em cima, quando a gente acionava esse canal, esse motorzinho girava ele 90 graus e jogava a água sobre o atum. Muito bem. Isso foi montado, foi ensaiado durante a tarde toda, e esse negócio funcionou direitinho. Mas antes eu preciso comentar uma outra coisa. Esse local onde estava acontecendo esse espetáculo era um teatro que tinha sido reformado recentemente. Estavam lá todas as varas de luz, todos os sistemas para pendurar a iluminação, mas ainda não tinha uma iluminação instalada, uma iluminação própria do teatro. Não tinha sido instalado ainda, os equipamentos não tinham chegado, e esse festival estava acontecendo, e essa dança estava nesse festival, chamava Festado. Aí o que aconteceu? Nós fomos até Curitiba, colocamos os equipamentos de uma empresa lá, muitos equipamentos, aliás, porque eram várias coisas que aconteciam nesse festival, e nesse teatro havia um equipamento maior com o qual ele estava ali sendo usado, equipamento que estava sendo usado nesse teatro. Era um equipamento já mais antigo, e a gente colocou os racks do lado de onde tem as manivelas ali de subir e abaixar as varas de luz. Os racks estavam ali e os cabos saíam tudo dali e subiam para as varas. Era aqueles multicabo grosso com 12 pares de fio dentro. Para quem já trabalha com iluminação pesada sabe do que eu estou falando. Quem ainda não trabalha, quem vai começar nessa profissão, sabe que de vez em quando você tem que improvisar essas coisas e puxar esses cabeamentos malucos aí para poder fazer funcionar, se os teatros, os locais não tiver super adequado ou adequado de acordo com a iluminação que vai ser montada. E então nós montamos esse rack lá, estava lá, os cabos foram distribuídos nas varas e tal, e aí o espetáculo transcorreu a noite, foi indo, muito bonito, foi funcionando direitinho, foi funcionando. Quando chegou na hora da chuva, o técnico, o operador de iluminação do espetáculo subiu o canal da mesa e não choveu. Ele abaixou, subiu de novo e não choveu. Subiu de novo e não choveu. E o bailarino lá esperando a água cair, e ele percebeu que alguma coisa já tinha acontecido. Ele fez alguma coisa assim, um gesto diferente, e o espetáculo nessa hora acaba. Era ali que acabava o espetáculo. Nesse momento, o diretor do espetáculo, que estava lá na cabine com a gente, eu estava do lado do operador, deu um piti nesse cara tão grande que vocês não têm noção o tanto que esse cara falou na minha orelha, como que se quando um problema técnico acontece é problema meu. É ou não é? O que vocês acham? Eu na hora não achava que era problema meu, porque estava tudo funcionando, tinha sido tudo testado. Isso já faz muito tempo, isso já vai para quase 20 anos que isso aconteceu. Aliás, quase 20 anos, foi em 2003, 18 anos na verdade. Então a gente ainda tinha certas coisas que não assimilava direito, e é por isso que eu estou passando isso para vocês não terem que passar por esse tipo de perrengue. Aí o cara falou, e eu baixei a cabeça, fiquei quieto. Tudo bem, vou fazer o quê? Falhou, pode ser o equipamento dele, mas pode ser o equipamento que a gente instalou. Bem, desci até o palco, o cara já veio falando com a nossa diretora, né, da Secretaria de Cultura, e falando um monte de coisa, mas a diretora ficou na dela, ela ouvia muito bem as pessoas, sabia muito bem entender as coisas. E nisso eu fui dar uma geral no palco, quando eu olho de longe um cabo desconectado, com a tomada lá longe. Então o que aconteceu? Os bailarinos na correria para lá para cá não percebeu o rack de luz, e meteu o pezão numa das tomadas, arrancou, desconectou, e era justamente a tomada que estava ligada, o dispositivo lá que fazia chover. Então, gente, poderia ter, esse perrengue poderia ter sido evitado? Poderia sim. Se a gente soubesse que fosse acontecer um problema desse, a gente sempre evita. Mas como a gente não sabe, então a gente tem que precaver. O que é precaver nessas horas? Então, quando eu montei o rack lá e distribuí os cabos, eu simplesmente montei os cabos, distribuí tal, normal, e ficou desse jeito. Então houveram duas falhas nessa falha grande, vamos
vamos dizer assim. A primeira foi a minha de não isolar completamente esses cabos, amarrarem eles no rack para que eles não saíssem de jeito nenhum. A gente tem que fazer isso, amarrar os cabos nos racks, que se alguém tropeçar, fazer qualquer coisa, eles não se soltam. E segunda coisa, o próprio diretor ter conversado com seus bailarinos e ter avisado, falou, ó, gente, aqui nesse local tem um rack cheio de rack dimmer aqui, então por favor não passe muito perto disso aqui, porque é perigoso acontecer um acidente. Então houveram esses dois probleminhas, mas falando da nossa profissão, falando de técnico em iluminação de artes cênicas, o nosso cuidado é, toda vez que a gente for instalar cabos, instalar equipamentos, principalmente cabos, e que eles fiquem pelo chão, vamos isolar o máximo, não vamos deixar cabo solto de jeito nenhum, vamos amarrar ele em algum lugar se houver a possibilidade de alguém chegar e tropeçar e arrancar ele do local, para que esse tipo de acidente não aconteça. Tanto é que depois disso nunca mais aconteceu esse tipo de coisa comigo, porque a gente aprende, né? E a gente só aprende levando essas burdoadas, passando por esses perrengues aí. Depois o diretor veio até pedir desculpa para mim, mas já era tarde, já tinha me xingado. Bom, tudo bem, passou, não me arrancou pedaço, mas eu aprendi uma lição: cuidar muito bem dos cabos na hora de instalar, porque numa situação dessa não funciona, não chove, a seca era tão grande que não choveu. Opa, desculpa aí, gente, tava tirando uma sonequinha, descansando um pouco. Eu estou incumbido aqui de contar mais um desses perrengues que a gente passa aí durante a nossa profissão, né? E o perrengue de hoje, eu não vou falar de sono não, tá, gente? Eu não vou falar de um técnico dormindo não, porque a gente não consegue fazer isso. Apesar de que tem alguns aí que dormem em serviço, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de outro tipo de coisa que resolveu dormir durante o espetáculo. Bom, logo que eu vim aqui para Maringá trabalhar aqui, eu tinha passado no concurso em primeiro lugar. Deixa eu só me apresentar, meu nome é Luiz Carlos Locatelli, sou iluminotécnico, técnico de teatro, técnico em iluminação de artes cênicas e iluminador. Mas, ultimamente, ou sempre, quase que eu exerci a profissão de técnico, tá? Tanto de luz quanto de som, mas aqui estamos falando de luz. E quando eu vim para cá, lá em 10 anos atrás, eu não conhecia as pessoas, os grupos, as escolas de dança. E havia uma escola com a qual ninguém gostava de trabalhar, com a diretora daquele espetáculo. E ela veio falar comigo se eu montava a iluminação para ela, se eu operava a iluminação dela. Falei, claro, é minha função, estou aqui para isso, sem problema nenhum. Aí as pessoas disseram, cuidado, que essa mulher dá piti, não sei o quê. Falei, gente, tudo é uma questão de conversa. É só fazer a coisa certa, vamos conversar direitinho que a coisa vai funcionar. Ok, então ela chegou, me passou o desenho do palco, da iluminação, né, de como ia ser, uma iluminação complicada que eu vou falar para vocês, gente. Mesmo a gente trabalhando com mesa digital, que tem toda uma facilidade de operação, era complicada a operação daquela luz, porque era muito detalhe, era coisa muito rápida, saía uma coisa, entrava outra, vinha outra. Eu só sei que tinha momento do espetáculo que a gente estava trabalhando com 17 canais na mesa, totalmente independentes, e não tinha como salvar, porque toda hora tinha que subir um, abaixar outro, e não tinha como salvar aquela iluminação cena por cena, porque a gente não conhecia o espetáculo, então era uma coisa muito rápida. Aí ela que ia falando, a gente faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então salvar ia ser impossível fazer um salvamento ali, e mesmo porque durante o tempo eles ficavam ensaiando no palco, a gente não tinha como fazer um ensaio geral para poder fazer esses ensaios. Bom, montei a iluminação, ótimo, perfeito. Eu passei para ela ver antes de começar, faltando 5 minutos para começar o espetáculo. O que acontece? Um dos racks de iluminação resolve dormir. Simplesmente apagou. 12 canais,
onde tinham vários focos ali ligados nesse rack que eram essenciais para o espetáculo. Eu falei, gente do céu, e agora parou? Desculpa aí. Parou, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Ela ficou desesperada, essa mulher começou a ficar louca e tal, não sei o que. Eu falei, calma, vai rezando aí que eu vou dar um pulo lá embaixo nos racks, que era longe, eu tinha que sair da cabine e ir lá onde estavam os racks. Cheguei lá e vi que o rack estava simplesmente parado, desligado. A gente não tinha, quer dizer, eu não sabia que era fusível na hora, fui saber isso depois, mas aí ele parou o rack, não tinha como funcionar, porque alguma coisa tinha entrado em curto, então a gente tinha que ver primeiro antes de botar ele para funcionar. Só que, graças a Deus e a minha luz, né, porque a gente tem o dom de acabar resolvendo assim as coisas muito rápido, de pensar rápido, porque essa é uma das coisas que o iluminador, o técnico, tem que pensar muito rápido numa hora dessa. É que eu percebi que tinha um rack que estava usando apenas, acho que 2 canais, 2 ou 3 canais só, um rack, era o último rack. E aí o que eu fiz? Vocês sabem que depois que uma luz está programada, os canais, cada rack está numerado, cada um com um inicial de um número. Um rack começa no número 1, o outro começa no 13, o outro no 25, e assim vai até terminar o último rack. Lá a gente estava trabalhando com 8 racks, ou seja, 96 canais. E aí o último rack estava usando só 2. Mas existia 2 canais livres no primeiro rack. O que eu fiz? Eu automaticamente passei aqueles 2 canais para o primeiro rack e copiei o rack que pifou. Eu tirava o que estava no número 1 daquele rack, eu passava para o número 1 de baixo e tal, e fui lá embaixo e reprogramei aquele rack para o mesmo número que estava programado de cima. Assim, o que ia acontecer? Quando eu puxasse o canal da mesa lá, as lâmpadas iam acender normalmente. Foi uma coisa rápida. Quanto às 2 lâmpadas que estavam no último rack e foi passado para o primeiro rack, eram, graças a Deus, eram lâmpadas que faziam luz, eram canais que faziam luz gerais. Então esses, como não estavam programados, então na hora que ia usar aquela iluminação, eu programei aquele canal, aí voltei correndo para a mesa e programei aqueles 2 canais num canal separado, sabendo que aquele lá ia fazer parte da geral junto com os outros. Então era fácil, era só colar a iluminação. E como eu não podia ficar fazendo programação ali, acendendo a luz e apagando na frente da plateia, porque a coisa estava para começar, ficava feio. Então eu fiz ela tudo na escura. E aí sim começou o espetáculo. O espetáculo transcorreu perfeitamente até o final. Quando terminou o espetáculo, a diretora me deu um abraço forte, coisa que as pessoas nunca esperavam que ela ia fazer. Ela falou: Locatelli, nunca mais outra pessoa coloca a mão numa mesa para fazer o meu espetáculo. E eu conquistei essa pessoa nesse dia, assim, sabendo que eu tinha conhecimento, sabendo que eu sabia lidar com esses problemas e sabia que eu tinha calma o suficiente nesse momento para poder resolver esses problemas. Então, gente, o conselho que eu dou é o seguinte: eu poderia ter evitado esse perrengue? Não, esse não tinha como saber que ia acontecer, de jeito nenhum. A gente jamais vai saber quando um hack vai dar um problema, mesmo porque é um equipamento que está lá num lugar fechado, lá longe, e a gente jamais sabe o que vai acontecer com aquele equipamento lá, se ele está bem ou se não está bem. O máximo que a gente pode fazer é sempre estar dando uma revisão, dando uma olhada para ver se está tudo certo, mas saber se ele vai parar durante o espetáculo, principalmente o hack inteiro, é muito difícil, é quase que impossível a gente saber disso. Mas o conselho que eu dou é o seguinte: quanto mais a gente conhecer dos nossos equipamentos, quanto mais a gente conhecer daquilo que a gente faz, da nossa função, porque não adianta nada um técnico chegar aqui, subir aqui, pendurar os holofotes, afinar e virar as costas e ir embora para casa, e se der certo deu, se não der, não deu. Gente, isso aí não é um profissional. O profissional técnico em iluminação é aquele que chega numa hora dessa e resolve.
É isso que eu estou propondo para vocês. É isso que eu estou propondo para todo mundo que quer começar nessa profissão, que já está nessa profissão, ou que sonha em começar uma nova profissão. Gente, essa é uma profissão gloriosa, é uma profissão deliciosa de trabalhar. Você está sempre no meio de gente maravilhosa que nos surpreende a todo momento, e que quando a gente faz a coisa bem feita, é isso que a gente ganha, um baita de um abraço e reconhecimento. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que todo mundo entenda, que temos que conhecer a profissão, que temos que conhecer os detalhes, que temos que conhecer tudo sobre o que fazemos. Eu sou Luiz Carlos Locatelli, como eu já disse, sou técnico de iluminação, iluminador, sou iluminotécnico profissional há mais de 33 anos. E digo, se uma coisa dessa acontecer com vocês, se um perrengue desse acontecer com vocês, vocês só vão conseguir resolver se conhecem realmente sobre a profissão. Interno. Legal, né? Ver o funcionamento de uma peça dessa daqui, que tem um punhado de deslizante e tem umas dezenas de botões aqui. Essa é uma mesa digital com as quais a gente trabalha o tempo todo fazendo iluminação, tanto de shows, de música, se você quiser, quanto de artes simples. As mesas analógicas hoje em dia estão obsoletas, então não tem nem peças para consertar se alguma delas vier a queimar, se alguém estiver usando alguma coisa assim ainda hoje em dia. Posso dizer que é muito difícil. Eu sei que existe alguns teatros ainda pelo interior que ainda tem dessas mesas. Da mesma forma que eu digo que a iluminação, os equipamentos de iluminação estão sendo trocados aos poucos para o LED, mas ainda a maioria dos teatros no Brasil usam o equipamento tradicional, o equipamento mais antigo, porque são um pouco mais barato do que o LED, e quem já tinha não quer desfazer desse tipo de equipamento. Mas agora nós estamos falando de um perrengue, ou de alguns perrengues que eu já passei por conta de um equipamento desse, de uma mesa de iluminação. Nós trabalhamos aqui, gente, com um equipamento muito sensível. Isso aqui tem um protocolo DMX 512 que emite o sinal daqui com apenas um cabinho de microfone comum que vai até o rack ou os racks. Essa daqui, por exemplo, comanda até 20 e poucos, não minto, essa daqui comanda até 1024 canais, ou seja, 80 e pouco, 90 racks de 12 canais cada um. Gente, é muita coisa que é comandada por apenas um fiozinho de microfone que chega até o rack. Depois o rack vai sendo jogado de um para o outro, 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 e aí funciona todos através desse protocolo aqui na mesa. Como aqui temos poucos canais manuais, ele funciona de uma forma de programação digital, que você faz os patches aqui na mesa e aí funciona. Bom, o que eu quero falar sobre o perrengue que eu já passei com mesa digital foi o seguinte. A gente trabalhou, inclusive foi nesse teatro aqui já faz algum tempo. Nessa época a gente não tinha esse equipamento digital ainda. A gente ainda estava trabalhando com uma mesa analógica antes de chegar esse equipamento aqui. E aí veio um espetáculo de fora, de um outro estado, e exigiam no rider que teria que ser uma mesa digital e teria muita luz aqui no palco. Ou seja, a quantidade de luz que a gente tinha não dava também, então tinha que ser locado de uma locadora. A produção local do espetáculo foi até uma locadora e pegou lá todas as lâmpadas que eles precisavam e também uma mesa digital.
Trabalhamos o dia todo em montando essa iluminação e passando fiação, porque a quantidade de cabos que a gente tinha, de fio e de extensões que a gente tinha não funcionava direito, porque eles tinham que montar o rack aqui embaixo e os nossos cabos não alcançavam. Na verdade, na época, os cabos nossos ficavam ainda lá em cima na cabine, era uma complicação. Então tivemos que passar cabo em tudo aí para poder ligar. Aí o técnico que estava responsável disso não era eu, porque nessa época eu nem entendia daquela mesa lá, era um modelo diferente, mas a responsabilidade era minha, porque eu que estava no espaço. Então ele me ensinou ali, vazou e deixou a mesa na minha mão e falou assim: se vira agora aí. Bom, tá, não era uma coisa difícil. E aí então eu comecei a programar a mesa de acordo com o que o cara pedia. Nós programamos a mesa, testou. Só que o técnico do espetáculo, o operador do espetáculo, simplesmente só programou a mesa, não deixou nada pronto na unha se acontecesse qualquer coisa. Ele programou a mesa e deixou ela programada no submaster. Muito bem, era um espetáculo que a luz acendia aqui, apagava ali, acendia aqui, apagava ali, então era muito cheio de detalhes. Então ele salvou a mesa, tal, funcionou, testou, fez um ensaio geral ali, passou, deu tudo certo. Chegou na hora do espetáculo, mais ou menos na metade do espetáculo, aí começou o perrengue que eu estou falando. Essa mesa simplesmente desprogramou tudo que estava programado, e começou um chase que não parava mais. Era a lâmpada acendendo aqui, apagando ali, acendendo aqui, piscando, piscava para lá, piscava para cá, não tinha o que fazer sozinho, a gente não conseguia fazer nada. Aí então eu falei para o rapaz: tira essa programação e entra com a operação manual. Ele olhou para mim e falou assim: como que eu vou operar isso manualmente? Eu não marquei nada. Eu falei: bom, e agora? Danou-se. Então o que aconteceu? Da metade do espetáculo para frente, a iluminação simplesmente morreu. Acabou a iluminação do espetáculo, ou seja, foi feito de qualquer jeito, não seguiu o protocolo, não seguiu a direção, não teve mais aquela iluminação correta como tinha que ser. As atrizes do espetáculo, muito compreensivas, até que elas não reclamaram, mesmo porque o povo que estava assistindo não percebeu muita coisa, porque o povo não sabia o que ia acontecer de verdade nessa iluminação. Só a gente que estava ali, fazia parte da montagem, é que sabia. Aí o rapaz olhou para mim: essa porcaria dessa mesa, não sei o que. Eu falei: gente, a mesa é nova, você está vendo aí, alguma coisa aconteceu aí, não pode ser só uma coisa simples. Aí nós fomos perceber depois que terminou o espetáculo, na hora de desmontar, que o cabo que levava o sinal da MX daqui da mesa até o rack, no meio do caminho, o rapaz que instalou, não fui eu que instalei, o rapaz que instalou deixou esse cabo solto. Como eu já disse em outras coisas, a gente não deve deixar fio solto. Ele deixou o cabo solto no meio do caminho e o povo pisou em cima e o cabo descascou e começou a dar curto. E a partir desse momento que o cabo deu curto, a mesa disparou a ficar louca, começou a ficar maluca, e a gente não sabia o que fazer, principalmente na parte de programação. Quando passou para o manual, ela até funcionou, mas mesmo assim, de vez em quando, uma lâmpada piscava, a outra piscava sozinha, outra acendia, outra apagava. Mas o espetáculo foi muito prejudicado. Esse foi um perrengue no qual eu passei. E vou falar uma coisa para vocês: eu não queria passar por isso não. Técnico nenhum deve passar por um perrengue desse por causa de um equipamento assim, principalmente por causa de um cabo mal colocado. Então, qual que foi o meu erro em si, nessa hora, nesse momento? Meu erro foi de não ter verificado onde o cabo estava sendo passado, verificar se estava tudo no lugar, para que não acontecesse esse tipo de problema. Mas a gente, na correria, como não foi eu que montei, acabei deixando para lá. Mas a gente não pode deixar para lá. A gente nunca deve esperar pelos outros. Se a responsabilidade é nossa, nós é que temos que tomar conta disso. Nós é que temos que verificar se está tudo certo, se não está, se a coisa está funcionando ou não está funcionando. Porque senão, gente, quando isso acontecer, não vai acontecer o espetáculo, com certeza. Ok? Eu sou Luiz Carlos Locatelli, sou iluminador, sou técnico de iluminação, sou iluminotécnico e às vezes eu trabalho bastante.